No vídeo passado eu usei apenas o nome da Kéfera para dar uma introdução naquilo que eu queria falar, porque, como eu disse, o meu amigo queria que eu angariasse alguns inscritos. Então eu até usei esse subterfúgio de utilizar o nome dela para, vamos supor, se alguém assiste o vídeo. Então eu coloquei aquela situação daquela sátira que ela fez com os professores, do que um aluno gostaria de falar para o professor, que não deixa de ser mentira. Às vezes você fica muito bravo com o professor, às vezes você quer xingar, mas você não pode fazer isso, porque o professor é a autoridade máxima naquele momento na sala. Então você deve respeito ao professor. É isso que eu quis colocar. Obviamente, eu acho que ela não fez isso por maldade e nem nada disso. Mas isso nos levou a um simples questionamento. O professor hoje em sala de aula, ele é respeitado realmente? Não, ele não é. Como eu coloquei, nos grandes centros, nos grandes centros, as escolas públicas, é algo muito difícil de se lidar, aluno encrenqueiro. E se extrapolou. Na nossa sociedade, a nossa sociedade hoje vive isso, um descaso total com a profissão do professor, com o professor em sala de aula, seja do salário e seja o reconhecimento que esse mestre, que ele é um mestre para nós, tem. O governo não incentiva, o salário é horrível, enquanto outros lugares no mundo a profissão professor é algo que algo nobre, que santifica, até santifica a pessoa. Aqui no Brasil é algo totalmente banal, banalizado, é, discriminado até, ser professor aqui no Brasil. Então, por isso que hoje, nos países de primeiro mundo, ser professor é que a maioria das pessoas querem, uma das profissões mais prestigiadas é professor, porque você está ensinando, você passa valores para os seus alunos, e aqui no Brasil é coisa diferente. E o que a gente vê hoje é barbaridade nas escolas aí. Eu lembro da minha época, que era uma época talvez seja uma época de transição, a época que que eu estudei escola pública a minha vida inteira. Então é algo transitório. Eu acho que aquele respeito o respeito pelo professor começou a se perder na minha época, e hoje é algo totalmente, por mais que os pais falem por mais que os pais falem que você tem que respeitar o professor, hoje na sala de aula é impossível isso. É impossível você de se ver isso daí. Obviamente não é tudo, né? Não é algo geral, mas é a maioria, a grande maioria é assim. Eu lembro na minha época que existia eu pelo menos tinha um respeito enorme pelos meus professores, e qualquer coisinha que você fazia de errado, você já ficava com aquele aperto no coração, né, se sentindo culpado por isso, por aquilo. E aconteceu exatamente isso comigo. Quando eu estudava de noite, tinha um cheiro forte de queimado. Uma aula, um dia específico, um cheiro forte de queimado, de borracha. E aí eu brincando falei, o carro da professora está queimando. E aí a professora bateu na mesa, você é doido, você não sabe o que você está falando. E a professora ficou extremamente brava comigo, e eu fiquei assim, nossa, o que eu fiz? Fiquei assim parado, nossa, o que eu fiz? E aí algumas meninas na sala no dia seguinte falou, você é doido, você... Eu era um garoto que aprontava bastante, assim, só que eu nunca era desrespeitoso com o professor, nunca desrespeitei o professor. E aí a menina falou, nossa, você é doido, você falou aquilo pro professor. Eu não entendi porque ela ficou brava, né? Não, você não sabe? Não, não sei. É porque o ano passado tentaram incendiar o carro da professora, alguns alunos. Aí eu falei, nossa, eu não sabia. É o tipo de brincadeira que você não se deve fazer, porque a pessoa tinha passado por aquilo. Então eu, no corredor, eu cheguei na professora, pelo amor de Deus, professora, desculpa, eu não sabia que tinha acontecido isso. E aquilo me deu, nossa, eu senti muito culpado por eu ter feito uma brincadeira sem ter a intenção de magoar a professora. Quem ficou magoado fui eu, e ela também, óbvio. Aí ela me desculpou, ela entendeu que eu não sabia que realmente tinha acontecido aquilo. E era uma professora que eu gostava muito. É uma professora que eu gosto muito, né? Acho que ela é viva ainda. O nome dela é Inês, ela dava aula de português, e não só de português, era literatura. A gente já estava no que vocês chamam, não sei como que está hoje, mas na época era primeiro, segundo e terceiro ano, né? E era no segundo ano, isso aconteceu no segundo ano, e ela dava muita aula nas aulas dela, não era só gramática, tinha a grade de literatura. Então ela incentivava sempre a gente a ler, e eu comecei a tomar o gosto de leitura, uma pela minha mãe, que minha mãe sempre gostou de ler.
e outra por essa professora, porque ela incentivava muito em sala de aula a leitura, e ela me deu um livro, ela falou para eu ler um livro que se chama O Ateneu, de Raul Pompeia. E ela inclusive deu esse livro para mim, deu o livro, né? Foi o primeiro livro que eu li assim inteiro. Foi o Ateneu de Raul Pompeia, e daí eu peguei gosto. Eu já gostava de escrever, eu até mostrei para ela alguns rascunhos do que eu escrevia, de poesia, de poema e de escritura mesmo, crônica e livro. Inclusive eu tenho um livro publicado e eu vou falar esse livro bem mais para frente. Vou falar sobre esse livro que eu tenho publicado. Então eu tomei o gosto ali, a professora me incentivou, e isso é o papel do professor, ele incentivar você a explorar novos mundos, porque a partir do momento que eu comecei a escrever, eu comecei a abrir minha cabeça para novos mundos e novas leituras. E eu lembro no livro do Raul Pompeia até hoje, que é um dos meus favoritos, da literatura nacional, é o Ateneu, Memórias de um Sargento de Milícias, são os meus, e o Curtiço, são os 3 livros que eu mais gosto da literatura brasileira. E nesse Ateneu, o personagem principal, o Sérgio, ele era um garoto muito espoleta, ele era muito encrenqueiro, brincalhão, traquinas, ele era um garoto assim. E num certo momento do livro, o diretor do colégio pega o menino e levanta ele, falando para ele confessar alguma coisa que ele fez, eu não me recordo muito bem o que é. E o menino, ele era muito espoleta, ele pega no bigode do diretor e arranca assim, não todo o bigode, mas arranca uns tufinhos de bigode. Aí o diretor larga ele e meio que fala assim, ergueste as mãos, tipo, mais ou menos assim, ergueste as mãos contra o seu mestre, é a mesma coisa que erguer a mão contra o próprio pai. E o diretor sai chateado por isso que o garoto fez. E no final o Sérgio é um garoto, apesar de tudo, ele é um garoto muito bom, é um garoto que sente remorso de quase tudo que ele faz. E ele fica com esse remorso de ter feito isso como professor. Então naquela época, você tenta me entender, naquela época o professor, o status do professor estava no status do seu pai e da sua mãe. E você desrespeitar o pai e a mãe era algo assim, da época, né? O livro é bem antigo, da época é algo que é inconcebível. É inconcebível. E o que você vê hoje em dia nas escolas é o desrespeito total com o professor em sala de aula. É muito triste, é muito osso. Então, essa parte eu gostaria de falar do professor, desse respeito. Então, na sala de aula, o professor é a autoridade máxima, mas além de ser a autoridade máxima, eu acredito que o professor tem um status de pai e de mãe. Não que ele tenha que te dar corretivo ou algo assim, mas em respeito, do mesmo respeito que você tem que ter com seu pai e sua mãe, é o mesmo que você tem que ter com o professor em sala de aula. E quando eu falei que é a voz de uma nova geração, essa geração, além de ser geração 7-1, que é a geração que você não pode encostar, que já é agressão, é uma geração que desrespeita o professor ao máximo. Então é isso, essa é a segunda parte do vídeo, eu vou para outra parte daqui a pouco. Valeu!